tudo bem com vocês, meninas? Estou passando aqui para deixar uma palavra de meditação ao seu coração. É, Ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 40, a seguir. Só que eu quero enfatizar nesse momento sobre a filha de Jairo, uma moça de aproximadamente 12 anos, foi acometida de uma enfermidade a qual a levaria à morte. E a Bíblia vai dizer que Jairo ouviu falar de Jesus e sai ao encontro de Jesus. Jairo era um líder religioso, um homem qual conhecia os mandamentos, conhecia a lei, né, mosaica. Jairo, um homem que cuidava da organização do templo, né? Só que ele foi surpreendido com uma enfermidade. E essa enfermidade ao qual levaria sua filha à morte. Na posição em que Jairo se encontrava, ele não poderia falar com qualquer pessoa, se prostrar diante de qualquer pessoa. Mas ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar do homem que curava, que libertava, que transformava e que fazia cego ver, surdo ouvir, coxo, aleijado andar. E ele foi de encontro a Jesus. Se encontrando com Jesus, ele convida Jesus a ir até a sua casa. E no meio dessa caminhada, né, uma grande multidão seguia Jesus. E a Bíblia vai dizer que nesse caminho havia uma mulher que também, acometida de uma enfermidade há 12 anos, carregava um fluxo de sangue. E esta mulher, ela não poderia se encontrar com ninguém, ela não poderia estar no meio de ninguém, porque naquela época a sua enfermidade era julgada como se fosse uma imundícia, ou seja, ela era imunda, né? E como se encontrava enferma, leprosa, ela não podia estar no meio de pessoas, mas ela também ouviu falar de Jesus e ela foi ao encontro de Jesus. Ela planejou se encontrar com Jesus, ela projetou o milagre dela. E a Bíblia vai dizer que no caminho ela se prostra, né, para poder tocar em Jesus, na orla das suas vestes, ou seja, ela tocou embaixo das vestes de Jesus, né? Então ela teve que se prostrar para poder receber o milagre e foi curada. E com Jairo foi a mesma coisa. Ele se prostra diante de Jesus, porque ele sabia que somente em Jesus ele poderia receber o milagre pelo qual a filha dele necessitava. E o que me chama muita atenção sobre esta palavra é que muitas das vezes necessitamos de tanta coisa, mas esquecemos de nos prostrar diante daquele que pode nos ajudar, diante daquele que pode nos socorrer. Às vezes recorremos a tanta coisa, a tantas pessoas, quando nos encontramos em momentos difíceis e esquecemos de nos prostrar diante daquele que verdadeiramente pode nos ajudar, em nome de Jesus. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração. A mulher do fluxo de sangue foi curada da sua enfermidade. A filha de Jairo, ele poderia ter desistido no caminho, porque depois que Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, chega algumas pessoas até ele dizendo que era para ele não incomodar mais o mestre, porque a filha dele já estaria morta, já estava morta naquele momento. Mas Jesus disse para ele que se ele tão somente cresce e tivesse bom ânimo, né, e não se preocupasse e continuasse, né, com ele no caminho até a sua casa,
Quando ele chegasse lá, ele iria ver a filha dele viva, porque ela não estava morta, e sim dormindo, né? E muitas das vezes é isso que acontece. Na nossa caminhada, no nosso caminho, parece tantas pessoas para nos desanimar, para nos tirar o foco, né? Para que a gente venha desistir no caminho do nosso projeto. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Não desista do seu projeto, não desista do teu milagre, porque só depende de você se prostrar diante daquele que realmente pode te ajudar. Se prostre diante do Senhor Jesus. Se prostre aos pés do Senhor Jesus. Como diz a palavra, entra no seu quarto em secreto e fala com ele, porque ele pode te socorrer, ele pode te ajudar, ele pode, aleluia, operar sobre a tua vida aquilo que para muitos é impossível. O impossível é possível para Deus.